Sétimo ano, vamos então mais uma aula sobre a sociedade açucareira. Então, na aula passada, nas aulas anteriores, nós vimos como que funcionava o engenho, como era a hierarquia dessa sociedade, com os senhores, com os escravizados, os trabalhadores livres e assim por diante. Vimos que tinha uma certa estrutura, uma certa organização e também essa organização vai ser aplicada nas vilas e nas cidades que vão surgir posteriormente. Então, na aula de hoje, nós veremos sobre essas vilas e as primeiras vilas, as primeiras cidades que surgiram no Brasil nesse início da colonização de Portugal aqui. Os primeiros núcleos de povoamento, as primeiras agrupamentos de pessoas que vinham da Europa para cá, elas vão se formar próximo ao litoral. O rei de Portugal vai dificultar a interiorização dos colonizadores, ou seja, ele não quer que os colonos que vinham para o Brasil, que os europeus, que os portugueses que vieram para o território brasileiro, entrassem para o interior do continente, do país, porque ele queria que todos eles se instalassem no litoral brasileiro. Ele queria forçar todos a morar no litoral, e para isso ele vai criar algumas leis que, para um colono ir para o interior do país, do território, precisava de autorização do governador-geral. Por que ele queria obrigar todos a morarem no litoral do território? Para fortalecer o povoamento dessa região e dificultar a invasão estrangeira, principalmente dos franceses, ingleses e holandeses, que frequentemente estavam rodeando aqui o território brasileiro. Então a ideia dele era o seguinte: era melhor espalhar aquele grupo por todo o litoral para que sempre que vier algum navio estrangeiro, inglês, francês, holandês, ver movimento de portugueses ali. E aí isso vai inibir esses estrangeiros a invadir o território, tá certo? Se os colonos começam a entrar para o interior, eles não serão vistos no litoral. E aí os objetivos da coroa portuguesa não são atendidos. Então, os povoados começam a surgir então entre o litoral, entre ali a beira do mar e o interior do país. Sempre próximo dos engenhos. Os engenhos então são grandes propriedades, são grandes fazendas. Próximo dessas fazendas vão surgir então as primeiras vilas. Essas vilas vão nascer sem nenhum planejamento, simplesmente junta ali um grupo de pessoas e começam então a morar, só que aos poucos esse grupo começa a crescer, começa a se organizar um pouco mais, e esses povoados então são elevados à condição de vila. À medida que as vilas vão crescendo, elas recebem então o status de cidades, tá certo? Bem, muitas dessas vilas vão ser instaladas em terrenos irregulares, montanhosos e assim por diante, não são terrenos planos, muitos com ruas estreitas, que era o suficiente para passar ali pessoas e carroças, então eles não se preocupavam em fazer ruas muito largas. Não tinha nenhum tipo de saneamento, de coleta de esgoto, distribuição de água e assim por diante, de forma que todo o lixo seguia ali o declive da rua. Então, como essas cidades eram construídas em morros, as ruas todas eram inclinadas. Então, as pessoas jogavam o lixo na rua, esse lixo ia rolando ladeira abaixo até ficar lá na parte mais baixa dessas vilas. Então, nas partes mais baixas da vila era onde concentrava os lixos que a população jogava. O centro dessas vilas é onde ficava a capela ou a igreja. Na verdade, quando essas pessoas começavam a escolher um lugar para morar, a referência vai ser a capela ou a igreja. Então, basicamente, imagine que a primeira coisa que é construída ali vai ser essa capela ou a igreja. Em volta ali normalmente vai ter uma pracinha, que é ali um ponto de encontro das pessoas. E ali deste centro vai ficar também a Câmara Municipal, que é a sede administrativa dessa vila, onde vai abrigar os vereadores, os ouvidores, os outros funcionários públicos que Portugal nomeava. E vai ser então do centro ali, da capela, da igreja, que vai partir as demais ruas, tá certo? Para formar então um aglomerado urbano. Vocês podem pegar como, por exemplo, vamos imaginar aí Congonhal. Nós temos a igreja,
temos a praça, e aí ao redor da praça tem as primeiras ruas, é onde está ali o centro mesmo, e ali à medida que vai afastando, você tem as ruas que estão paralelas da igreja, mas sempre partindo da igreja para a parte periférica da vila ou do município. Então basicamente a maior parte das cidades brasileiras nasceram assim. Começa com uma capela ou já com uma igreja um pouco maior e dali começa a partir as ruas. Muitas cidades eram próximas de portos, porque é ali que vinham as mercadorias da Europa e também com mercados de escravizados. Tá? Quem administrava a cidade, como nós acabamos de ver, tinha a Câmara dos Vereadores, então era o presidente da Câmara, era um dos vereadores que administrava a vila, não tinha a função de prefeito, a função de prefeito ela é bem recente, ela é bem moderna, então naquele momento tem ali o conjunto de vereadores e um dos vereadores, o presidente da Câmara, administra a vila. Os senhores de engenho, embora moram então lá na zona rural, mora lá no engenho, no campo, mantinham casas nas vilas ou nessas cidades, que ficavam a maior parte do tempo fechadas. E aí nas festividades, nas festas religiosas, em algumas épocas do ano a família ia para a cidade, para a vila, para passar ali alguns dias. Mas normalmente eles moravam na fazenda e tinham lá as casas nas vilas que ficavam a maior parte do tempo fechadas. Então eram usadas apenas em ocasiões especiais, nas festas religiosas ou nas reuniões das câmaras municipais. Bem, a partir do momento que começam a surgir essas vilas, há então algum contato entre essas vilas para a realização de comércio, assim por diante. Então começa a nascer agora no território brasileiro um comércio interno. Nós já temos um comércio externo, que é a produção do açúcar. Produz o açúcar para enviar para a Europa. Agora teremos um comércio entre os moradores da colônia. Então, nas próprias vilas vão surgir pequenos comerciantes e oficinas para atender às necessidades da população local. Como a parte central da cidade, próximo da praça central, é o ponto mais movimentado das cidades, é ali que vai surgir então também os pontos comerciais e oficinas, para facilitar. Então era dali que se obtinham os produtos vindos da Europa e serviços, como por exemplo de costureiras, de sapateiros, de açougueiros e assim por diante. Lembre-se que o principal objetivo de tudo isso não era esse tipo de comércio, mas a exportação da cana-de-açúcar, tá certo? Mas para que acontecesse a produção da cana-de-açúcar, precisava então de uma estrutura para as pessoas que produzem o açúcar sobreviver. Então eles precisam da costureira, eles precisam do sapateiro, eles precisam do açougueiro, eles precisam do agricultor de alimentos básicos e assim por diante. Então precisava fortalecer esse comércio interno para fornecer o básico para a sobrevivência. Então, tinha que ter esse comércio que possibilitasse então, que a vida dos colonos ocorresse sem ameaçar o monopólio português. Ou seja, fazer somente aquilo que não dá para Portugal fazer aqui. Então, Portugal não consegue trazer alimento, então tem que produzir aqui. Agora, se for um produto industrializado, um produto que dá para as oficinas de Portugal produzir, aí é Portugal quem vai fornecer e os colonos serão proibidos de fazer por conta do monopólio comercial. Ainda dentro do comércio interno, vai ter um comércio de gado bovino, que vai fazer com que as fronteiras das colônias aumentem, porque para a criação de gado é preciso pasto, ou seja, é preciso de muito espaço. Só que essa terra, a maior parte da terra, está sendo utilizada para plantação da cana-de-açúcar. Então, para não comprometer a produção de cana-de-açúcar, vão começar então a ocupar terras mais ao interior, mais distante do litoral, para poder fazer pasto para gado, para criar o gado. E a criação do gado foi muito importante, eles não podiam desprezar a criação do gado, porque gerou muitos empregos. Por exemplo, como vaqueiro, como curtidor de couro, como sapateiro, como açougueiro, enfim, coisas que estão ligadas à criação de gado. Então, o próprio vaqueiro, aquele que está cuidando do gado, quando eles abatiam o gado para alimentar da carne, eles separavam o couro, então tem que ter um especialista para curtir o couro e fazer utensílios com ele. O sapateiro, que também vai utilizar o couro para fazer os sapatos, o açougueiro, que vai cortar as peças de carnes e assim por diante.
E o comércio de escravo também, de escravizados que também era muito presente no comércio externo. Então os africanos eram desembarcados nos portos, isso nós já vimos na matéria anterior. Eles eram deixados em barracões para recuperar o peso e curar das feridas e as sequelas da travessia, da viagem pelo oceano. E assim que eles estavam recuperados, eles eram levados ao mercado para ser então vendidos. Então alguns permaneciam nas vilas, nas cidades, mas a maioria vai para os engenhos para trabalhar na produção de cana-de-açúcar. Os que ficavam nas cidades e nas vilas eram um número bem reduzido comparado àqueles que iam para as fazendas, até porque nas fazendas o número de mortos de escravizados era muito grande. Então, como o serviço era muito pesado, a expectativa de vida é que eles trabalhassem no máximo ali por volta de 7 anos. Então, morria-se muito por conta da exaustão do trabalho, e aí, para repor então esses escravizados que morriam, iam mais escravizados para as fazendas. Então aí nós terminamos aqui essa unidade sobre a sociedade açucareira, então já dá para vocês terem uma noção de como que a colônia brasileira foi organizada nesse período, a exploração de Portugal nesse período ocorreu no Brasil.